Outro assunto de saúde são os casos de cólera aqui no estado. A doença ganhou destaque depois de ser registrada aqui em Salvador, após 18 anos, sem ser identificada no Brasil. Vários fatores podem levar ao contágio, desde falta de saneamento à alimentação. Mas como prevenir a cólera? Resposta agora com Lorena Dias. Vamos ver. Condições precárias de saneamento básico, consumo de água sem tratamento adequado, ingestão de peixes e mariscos crus ou mal cozidos estão entre os fatores de risco para a cólera. A doença ganhou destaque depois de ser registrada na capital baiana após 18 anos sem ser identificada aqui no Brasil. Nós temos duas medidas básicas para resolver o problema. Uma é sobre as superfícies, ou se porventura tiver alguém com diarreia, etc. e tal, você utilizar uma substância como hipoclorito de sódio. Aqui, por exemplo, a água sanitária é usada bastante para áreas de superfície, de modo geral. E, por outro lado, nós temos também o hipoclorito, que é o mesmo princípio ativo, né, de sódio, que já é comercializado aí no mercado, que é próprio para uso em alimentos. E esse hipoclorito é então colocado em um litro de água e daí você procede ao processo de sanitização ou sanificação dos alimentos, né? Que é a colocação deles em uma solução, né, contendo hipoclorito, que é o mais simples e mais factível e que todo mundo pode fazer isso. E quanto tempo esses alimentos devem ficar nessa solução, até para não ter nenhuma outra contaminação, Carol? Sim. Então, os alimentos devem ficar em torno de 15 minutos nessa água de molho, com a solução pronta. E após esse tempo, a gente tem que lavar novamente, passar na água para poder retirar todo possível, qualquer resquício que tenha dessa solução, porque tem hipoclorito de sódio que a gente não pode consumir. O caso confirmado de cólera foi de um homem de 60 anos que mora em Salvador e trabalha em Camaçari, na região metropolitana. O paciente apresentou desconforto abdominal e diarreia aquosa e teve o diagnóstico confirmado por meio de vigilância ativa laboratorial. A doença foi controlada e desde o dia 10 de abril ele não transmite mais a cólera. Essa infectologista reforça que se trata de um caso isolado. Os contactantes dele foram acompanhados e não teve nenhum que desenvolveu a cólera. Então, a gente pode dizer que esse quadro aí foi autolimitado. Mas como sempre é bom prevenir, a médica dá outras dicas de prevenção. A gente orienta sempre higienizar as mãos, higienizar as frutas, verduras, o que fosse alimentar, evitar comida crua que é manipulada pela mão também, isso é importante. E estar sempre fervendo a água, beber água filtrada, isso aí é importante também para a gente reduzir a transmissão. É isso, vamos nos cuidar, evitar então, como a doutora falou, inclusive alimentos feitos pelas mãos, enfim. Me lembra japonês, sushi, sashimi, que passa logo essa fase.